vamos começar então. Vamos, que atrás vem gente. Conjuntos numéricos, continuação. Vem comigo aqui na tela. Estratégia concursos. Então aqui estão as minhas redes sociais, tá bom? O meu Instagram, o meu Facebook, o WhatsApp, DDD 21, vale ressaltar, e o meu e-mail, profismael.mate@gmail.com, tá bom? Então podem entrar em contato comigo, pode mandar mensagem, pedir sugestão, motivação, dicas de estudos, estarei totalmente disposto a ajudá-los. Tudo bem? Tranquilo? Beleza! Vamos que vamos. Aqui está uma fotinho, né, do curso básico paraquedista, que eu tive a oportunidade de fazer. Então esse camarada aqui, ó, esse camarada aqui é esse aqui que está falando. É esse aqui que está ajudando a vocês aí a se preparar, a entrar para a Escola de Sargento das Armas. Tudo bem? Beleza? Vamos que vamos. Matemática saindo do zero. Vamos lá. Bom, galera, começando então a nossa aula de dízimas periódicas, dando continuidade a conjuntos numéricos, tá? Então vamos lá. Meus queridos, vocês sabem muito bem que o tema dízimas periódicas, né? Dízimas periódicas, esse tema aqui, ele está diretamente relacionado aqui conjunto numérico ao conjunto dos números o quê? Racionais. Tudo bem? Então, o conjunto dos números racionais, dentro desse conjunto, nós temos a nossa dízima periódica. Perfeito? É um tema bastante cobrado, então eu peço aos senhores que tenham bastante o quê? Bastante atenção nesse tema aqui. Perfeito? Vamos que vamos. Representação da dízima periódica. Representação da nossa dízima periódica. Como uma dízima periódica ela pode ser representada, meu querido? Olha só, presta atenção. A dízima periódica, né, de forma conceitual, é o seguinte. É todo número que possui casas decimais, né? Ou seja, após a vírgula, tá? Então é todo número que possui casas decimais após a vírgula em uma quantidade infinita, tá? Em uma quantidade infinita. Só isso? Não, não é só isso. Além de ter uma quantidade infinita, bem como um padrão de repetição, tá bom? Então, olha só, além de ter uma quantidade infinita de casas, possui também um padrão de repetição. Esse padrão de repetição é chamado, sabe de quê? De período. Ok? Show de bola. Vou destacar aqui o que nos interessa. Então, é uma quantidade infinita de casas com um padrão de repetição, que é chamado de quê? Período. Tudo bem? Como ela pode ser representada? Como ela pode ser representada? Né? Seguinte, a dízima periódica, ela pode ser representada da seguinte forma. Então, pode ser assim, ó. 0,333
e assim por diante. Tá bom? Pode ser ainda B, 0,3 com o tracinho em cima. Pode ainda ser 0,3 com parênteses. Pode ainda 0,3 com colchetes. Tudo bem? Pode ainda 0,3 com uma bolinha em cima. Tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, tudo são formas de o quê? Representação de uma dízima periódica. Tudo bem? É claro que formas mais conhecidas, a letra A e a letra B, tá? Confesso que essas três últimas aqui são formas não comuns. São formas não comuns, não usuais dentro das provas das carreiras militares, tá? Mas as duas primeiras você tem que perceber que é a mesma coisa. Tudo bem? Então, olha só, por exemplo, 0,72 reticências é a mesma coisa que 0,72 com o traço em cima do 7 do 2. É a mesma coisa. Tudo bem? Agora, existem uns nomezinhos que você precisa se atentar, né? Isso aqui que se repete, isso aqui é chamado, sabe de quê? De período. Então, isso aí é o período da nossa dízima, o quê? Periódica. Tudo bem? Esse é o período da dízima periódica. Por sua vez, existem casos, olha só, atenção, existem casos que as dízimas periódicas não são apresentadas de uma forma tão simples assim. Ela possui também o seu anteperíodo ou aperíodo e possui também a sua parte inteira. Então, olha só, vamos supor essa dízima periódica aqui, ó, 2,4, 5, 5, 5, 5 e assim por diante. Neste caso aqui, ó, da nossa atenção, neste caso, o que acontece? Esse 2 é chamado de parte inteira. Esse 4 aqui é chamado de aperíodo, ou anteperíodo, é a mesma coisa. E o 5, meus queridos, que é o número que está se repetindo, o 5 é chamado de quê? Período. Tudo bem? Então, aperíodo ou anteperíodo, período e parte inteira. Tudo isso aqui vai fazer diferença na hora da solução, na hora do encontro da nossa fração geratriz. Bom, já que eu toquei nesse nome, o que é a fração geratriz? Fração geratriz. Toda dízima periódica, galera, toda dízima periódica é resultante de uma fração geratriz. Então, ela é resultante de uma fração geratriz. Essa fração geratriz é que gera a nossa dízima, o quê? A nossa dízima periódica. Tudo bem? Então, olha só. Até aqui, sem problemas, tranquilo. Apenas uma apresentação do que vem a ser dízima, forma conceitual. O que gera uma dízima, que é uma fração geratriz. E as suas nomenclaturas. Parte inteira, anteperíodo ou aperíodo e a parte periódica. Tudo bem? Vamos comigo aqui, então. Vamos lá. Frações ordinárias geram. Vamos lá. Frações ordinárias geram. O que vem a ser fração ordinária, galera?
Para quem não lembra, né? Isso aqui eu já expliquei na aula passada. O que são frações ordinárias? São frações em que o denominador não é potência de 10. Tudo bem? O denominador não pode ser uma potência de 10. Tudo bem? Beleza. As frações ordinárias... Vamos lá, galera. As frações ordinárias geram o quê? Decimais exatos. O que vem a ser decimais exatos? Decimais exatos, olha só, é todo número que possui casas decimais de forma limitada. Tá bom? De forma limitada. Então, as casas decimais de um número decimal exato, as casas decimais possuem uma quantidade o quê? Casas decimais possuem uma quantidade o quê? Limitada. Tá bom? Limitada. Exemplo. Ó, exemplo. Vamos lá. 0,7. Galera, 0,7. Zero vírgula sete é o quê? 7 sobre 10. Tudo bem? 7 sobre 10. Percebam que eu posso verificar aqui que esta casa decimal ela é única, né? Então, ela possui o quê? Uma casa decimal. Uma casa decimal. Essa uma casa decimal, ela surge da onde? Olha só que legal. Percebam que a fração 7 sobre 10, ela gerou o 0,7. Beleza. Só que eu posso escrever 7 sobre 10 como 7 sobre 2 vezes 5. Né? Eu apenas fatorei o 10. E escrevi como um produto de outros dois fatores primos. Tudo bem até aqui? 7 é a mesma coisa, 7 sobre 10 é a mesma coisa que 7 sobre 2 vezes 5. Beleza. Percebam que é a mesma coisa que 7 vezes 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Tá bom? Qual é o maior dos expoentes dentre os dois fatores, 2 e 5? Qual é o maior expoente? Como os expoentes são iguais, o maior expoente é 1. Né? O maior expoente é 1. Eles são iguais. Se nós temos expoente 1, isso aqui é a mesma coisa que a quantidade de casas decimais. A mesma coisa. Né? Percebam que aqui ó, eu tenho o expoente 1 e aqui eu tenho o quê? Uma casa decimal. Perfeito? Bem legal, né? Olha só, mais um exemplo. Vamos imaginar aqui essa fração aqui, ó. 3 dividido por 20. 3 dividido por 20. Que número resulta 3 dividido por 20? Né? Que número resulta? Olha só. Eu tenho que fazer essa divisão. Né? Vou fazer aqui, ó.
a nossa continha. Vamos lá. 3 dividido por 20. Tudo bem? Olha só, o 20 não cabe dentro do 3, então eu coloco um 0 aqui, e aqui eu coloco um 0. Tudo bem? Agora, o 20 cabe dentro do 30, então cabe quantas vezes? Uma. Sobram quantos? Sobram 10. Perfeito? Coloco mais um 0, pulei mais uma casa. 20 para 100, 5. Resto quanto? 0. Então, 3 sobre 20 é a mesma coisa que o quê? 0,15. Percebam que eu tenho quantas casas decimais aqui? 2 casas decimais. Beleza? E essas 2 casas decimais, galera, vamos analisar agora. A fração era 3 sobre quanto? 20. Que pode ser escrita como 3 sobre 4 vezes 5. E o 4, todos sabem que é 2 ao quadrado. Vezes 5. Então, 2 ao quadrado vezes 5 é 4 vezes 5, que resulta 20. O que eu fiz? Para quem não tá acompanhando. O que eu fiz? Eu apenas fatorei o 20 em fatores primos. Perfeito? Fatorei o 20. Beleza. Agora sim, ó. Percebam que qual é o maior expoente? O 2 ou o 1 que está aqui, ó? O 2. Se é o 2, galera, o maior expoente, então olha só, o maior expoente é o 2. E o que significa? Que isso aqui é a mesma quantidade de casas decimais. Viu que legal? Olha só, então, 2 casas decimais. Olham as 2 casas decimais aqui, ó. Tudo bem? Beleza? Então, olha só, apenas uma análise um pouco detalhada acerca dos números decimais, dos números decimais exatos, tá? Então, 0,2, 0,3, 0,45, 0,728, tudo que possui casas decimais de forma limitada é um decimal exato que pode ser escrito por meio de uma fração na qual o seu denominador pode ser decomposto em fatores primos e aquele expoente de maior valor dentro do 2 ou do 5 será a quantidade de casas decimais desse nosso número. Tudo bem? Beleza? Vem comigo aqui. Então, show de bola. Percebam que dentre os 2 fatores 2 e 5, você tem que ver dentro desses 2 fatores aquele que possui maior expoente. E será a quantidade de casas decimais desse nosso número decimal. Beleza? Show? Vamos lá então, seguindo. Agora, dízima periódica simples. O que vem a ser dízima periódica simples? Vamos lá. Dízima periódica simples. É todo número racional em que sua representação apresenta casas decimais apresenta casas decimais infinitas com um período pré-determinado. Então, é todo número racional em que sua representação apresenta casas decimais infinitas com um período pré-determinado.
O que é a cereja do bolo aí? Casas decimais infinitas e período o quê? Pré-determinado. Tudo bem? Vamos lá. Continuando. Outra. Toda dízima periódica simples pode ser representada também por sua fração geratriz. Tudo bem? Então, toda dízima periódica também pode ser representado por sua fração, o que é? Fração geratriz, que é a fração que gera a dízima periódica. Tudo bem? Tranquilo? Vamos aos exemplos? Vamos aos exemplos. Exemplo. Deixa eu dividir o quadro aqui. Exemplo. Exemplo. Vamos lá. Exemplo. 0,333 e assim por diante. É uma dízima periódica simples? É uma dízima periódica simples. Por quê? Porque apresenta infinitas casas decimais e possui um período pré-determinado, tá? O que faz ela ser simples, galera? O que faz ela ser simples? Ó, o que faz ela ser simples? Não possuir a período. Não possuir a período, tá bom? Então, dentro de uma dízima periódica simples, só pode aparecer depois da vírgula o período. Só pode aparecer após a vírgula aquela parte que se repete. Então, olha só. Daqui para cá só pode aparecer o quê? O período. Tudo bem? O período. Daqui a gente consegue extrair que informação, meus queridos? Vamos lá, hein? Que informação eu consigo tirar aqui? Que 3 é a parte que se repete infinitamente. Tudo bem? É a parte que se repete de forma infinitamente. Mais um exemplo? Mais um exemplo? Vamos lá. Mais um exemplo. Outro exemplo. Esse aqui foi o exemplo A. Agora vamos para o exemplo B. Exemplo B. 1,222 e assim por diante. É uma dízima periódica simples? É uma dízima periódica simples. Tá bom? Agora, ela possui uma parte inteira. Então, olha só, o que a gente extrai daqui? O 1 é sua parte inteira, tá? E o que eu tiro ainda? Que o 2 é a parte... 2 é a parte que se repete infinitamente. Tudo bem? Bem tranquilo, bem devagar, bem lento, para vocês entenderem. Perfeito? Show de bola? Tá ok. Agora, olha só. Essa dízima periódica simples, ela surge da onde, galera? Ela surge da onde? Tá? Ela surge da onde? Então, atenção aqui, ó. Origem da dízima periódica simples. Origem da dízima periódica simples, que pode ser chamado também carinhosamente DPS, dízima periódica simples. Da onde vem, da onde surge
essa nossa dízima periódica simples. Ela surge do seguinte. Vou colocar aqui, ó. Surge do quociente. O que é quociente? Razão, né? Divisão. Surge do quociente razão irredutível, ou seja, não pode mais simplificar. Surge do quociente razão irredutível, vírgula, na qual possui denominador diferentes de 2 ou 5. Ou seja, deve possuir qualquer número diferente destes. Tá bom? Então, para ser uma dízima periódica simples, você tem que ter uma razão quociente na qual o denominador desta fração seja diferente de números 2 e 5. Porque se eu tiver apenas números 2 e 5, eu serei remetido ao quê? Um decimal exato. Tudo bem? Então, fiquem atentos a isso aqui, ó. Diferentes de 2 ou 5. Ou seja, deve possuir qualquer diferente deste. Tá? Qualquer fator. Vou até complementar aqui. Qualquer fator diferente destes, tá bom? Diferente destes. Eu irei mostrar mais à frente como é que a gente encontra essa dízima periódica. Então, olha só. Decimal exato é uma razão, é um quociente no qual o denominador pode ser decomposto em fatores primos 2 ou 5. Se aparecer só o 2, se aparecer só o 5 ou aparecer os dois combinados, você terá um resultado de um decimal exato, tudo bem? Agora, se nessa razão, nesse quociente, o denominador não tiver fatores 2 ou 5, tiver qualquer outro fator primo, 3, 7, 9 e assim por diante, esse resultado dessa fração irredutível, esse resultado será uma dízima periódica simples. Apareceu 2 e 5, decimal exato. Não apareceu 2 e 5, decimal exato? Não. Dízima periódica simples. Perfeito? Show de bola? Agora você vai entender por que aparece a dízima periódica composta. Vem comigo aqui. Dízima periódica composta. Dízima periódica composta. Vamos lá. É todo racional, é todo número racional, que apresenta após a vírgula casas decimais infinitas com seu período pré-determinado, perfeito? Porém, apresenta também a parte que não se repete, tá? Que a gente pode chamar de
período. A período. Então, dízima periódica composta é todo racional que apresenta, após a vírgula, casas decimais infinitas com o seu período pré-determinado, porém apresenta também a parte que não se repete, ou seja, o aperíodo. Beleza? Então vamos lá. Vou dividir aqui. Tudo bem? E agora nós vamos para alguns exemplos. Exemplo. Letra A. 0,31111 e assim por diante. Perceba que neste exemplo, eu tenho o A período, tudo bem? E eu tenho também o quê? A parte que se repete, que é chamado de período. Tudo bem? Se eu junto A período com período, eu tenho uma dízima periódica o quê? Composta. Perfeito? Ok? O que eu extraio daí? O que eu extraio? O 3 é o A período e o 1 é a parte que se repete infinitamente. Tudo bem? Outro exemplo. B. 7,0444 e assim por diante. Percebam que é uma dízima periódica o quê? Composta. Por que composta? Porque aparece período e o quê? Antiperíodo. Qual é o antiperíodo? 0. Né? Então, é o A período. Beleza? Agora, o 4. O 4 é a parte que se repete, perfeito? Infinitamente. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Beleza? Agora, nós temos ainda o 7. Vou até aumentar essas chaves aqui, para abarcar o 7 também. O 7 é o quê? A parte inteira. A parte inteira da nossa dízima periódica. Tudo bem? Show de bola? Agora, da onde surge a dízima periódica composta? Né? Da onde surge a nossa dízima periódica composta? Vamos lá. A dízima periódica composta, olha aí, dízima periódica composta, surge da razão ou quociente, tudo bem? Da razão irredutível em que seu denominador possua fatores 2 ou 5 combinados com fatores diferentes destes, tá? Fatores diferentes destes. Né? Lembre-se que quando eu falo fatores, eu estou falando de um número que multiplica outro, não é isso? Então, é uma razão irredutível que possua fatores 2 ou 5 combinado com fatores diferentes destes. Mais à frente, vamos lá, olha aqui. Mais à frente eu irei dar um exemplo de como encontrar sua fração geratriz e mostrarei a vocês no denominador o que isso resulta. Tá bom? Tranquilo? Então, galera, para a prova de vocês, isso aqui já está bem na ideia já até aprofundei demais aqui com muito conceitozinho e tal, tá? Mas, como eu disse, vai fazer a diferença na sua preparação, tá bom? Lá na frente você vai sentir mais facilidade em determinados pontos devido a essa base mais sólida construída
nessas aulas. Tudo bem? Sim ou não? Tranquilo? Vamos que vamos!